Israel afirma ter tomado o controle aéreo de Teherã e você vai ver ainda. Comitiva de políticos deixa país israelense pela fronteira com a Jordânia. E ainda, nova modalidade do Pix começa a valer hoje. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar bem informado aqui no Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, a Câmara dos Deputados pode votar hoje a urgência para o projeto que derruba o decreto do governo federal sobre IOF. Apesar da previsão, oficialmente o item não foi pautado. A Câmara dos Deputados deve votar um pedido de urgência para apreciar o projeto de decreto legislativo, que tem o objetivo de derrubar a medida do governo, que trata do aumento do imposto sobre operações financeiras. Apesar da sessão já estar pautada com 14 itens, o requerimento não está entre eles, podendo ser inserido ao longo da sessão. O pedido de urgência foi apresentado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, e contou com assinaturas de partidos centrão que comandam ministérios do governo Lula. A oposição sinalizou que vai fechar questão contra o pacote quando o partido determina que todos os seus integrantes votem da mesma forma. Os congressistas também estão insatisfeitos com o ritmo de liberação das emendas parlamentares e a situação tem preocupado o governo Lula. No texto publicado nesta quarta, o governo recuou em parte do aumento feito em maio ao reduzir a alíquota fixa do IOF, que havia subido no mês passado de 0,95% para 0,38%, mas a alíquota diária foi mantida em 0,0082%. O governo também desistiu, em parte, do aumento do tributo sobre o chamado risco sacado, operação em que um banco antecipa o pagamento de uma fatura que é cobrada depois de seu cliente. E no destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que Israel não desse continuidade a um plano para assassinar o líder supremo do Irã. Os dois países do Oriente Médio trocam bombardeios e ataques desde a última quinta-feira. Um alto funcionário dos Estados Unidos revelou à agência France Press que o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Sob a condição de anonimato, o funcionário afirmou que membros do governo descobriram que os israelenses tinham um plano para atingir o Ayatollah e que pediram para que isso não fosse feito. Mais cedo neste domingo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu evitou responder a uma pergunta sobre relatos de que Trump tinha feito o pedido. A rede de televisão americana Fox News, o premier israelense afirmou que não iria entrar nesse assunto. Os comentários foram feitos enquanto Israel e Irã trocavam mais uma série de mísseis neste domingo, com moradores sendo orientados a buscar abrigo ao som de explosões sobre Jerusalém e sistemas de defesa aérea supostamente ativados em Teherã. Após décadas de inimizade e uma longa guerra velada travada por meio de terceiros e operações secretas, o conflito atual marcou a primeira vez em que os dois países trocaram fogo com tamanha intensidade, o que provocou temores de um conflito prolongado no Oriente Médio. A comitiva de políticos brasileiros deixou Israel pela fronteira com a Jordânia nesta segunda-feira. A Confederação Nacional de Municípios confirmou que o grupo ultrapassou a fronteira terrestre entre os dois países de ônibus nesta manhã. O grupo, formado por gestores municipais brasileiros, deixou Israel pela fronteira com a Jordânia, após ultrapassar a fronteira terrestre com o território israelense. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o grupo é formado 12 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros. Parte desse grupo que chegou à Jordânia deve se deslocar para a Arábia Saudita. Um levantamento apontou que, ao menos 47 representantes brasileiros estão em solo israelense e o ritmo da retirada vai depender da escalada das tensões na região. Também há uma preocupação com os turistas.
o Grupo Parlamentar Brasil-Israel teria pedido à embaixada israelense um levantamento de quantos brasileiros estão lá com visto de turista para se ter uma ideia de uma eventual operação de resgate com aviões da Força Aérea Brasileira. E veja a seguir, nova modalidade do Pix começa a valer hoje. E vamos ver agora como está o tempo na cidade de Oliveira, Minas Gerais. 19 graus neste momento. Redação Hit volta já. Nós estamos de volta com Redação Hit agora, pelo horário de Brasília, 11 horas e 38 minutos. O Pix automático, a nova modalidade lançada pelo Banco Central, já começou a valer, viu? O usuário pode escolher a data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle de contas. O Pix automático é um serviço gratuito que permite ao usuário escolher uma data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle de contas, aluguel, salários e até pagamentos recorrentes entre familiares. Para que o Pix automático funcione, o usuário pessoa física precisa autorizar a operação uma única vez e definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento, o gerenciamento de limite para transações e a notificação de agendamentos. Após a autorização da modalidade, a empresa envia a solicitação ao banco do pagador, que vai programar a transação. Na data do débito, o valor será efetivamente cobrado da conta do cliente. O Pix agendado permite que o usuário programe uma transferência para uma data futura. A transação só acontece se houver saldo na conta e cada pagamento precisa ser agendado individualmente. Apesar de ser mais prático, a nova modalidade exige a atenção dos usuários em relação à segurança digital e uma série de cuidados para não cair em golpes. As autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador. De acordo com o Banco Central, haverá uma seção dedicada ao Pix automático em todos os bancos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já estão pagando o abono do PIS/PASEP aos trabalhadores nascidos em julho e agosto e que têm direito ao benefício. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 4.300.000 trabalhadores terão um benefício liberado, que deve passar dos 5 bilhões de reais. O calendário do abono do PIS/PASEP deste ano foi unificado por mês de nascimento, tanto para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. E a gente volta a falar sobre o conflito entre Israel e Irã, que em 4 dias mais de 240 pessoas morreram e continua nesta segunda-feira. 224 pessoas morreram no Irã e 20 em Israel. E o conflito parece estar cada vez mais longe do fim. Nesta segunda, as forças de defesa de Israel afirmaram ter destruído mais de 120 lançadores de mísseis do Irã, o que, segundo elas, representa 1/3 do total ao longo de 4 dias de conflito no Oriente Médio. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora a análise e opinião de uma especialista. Vamos dividir tela ao vivo com a pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Do nosso, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Algumas informações, professora, antes de começar a entrevista. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele afirmou em um pronunciamento na semana passada que o ataque contra o Irã atingiu o coração do programa de enriquecimento nuclear do país. Teve como alvo cientistas iranianos que trabalhavam no desenvolvimento de bombas.
Por outro lado, o Irã, ele alega que as suas atividades nucleares eram pacíficas e que jamais buscava desenvolver ou adquirir armas nucleares. É importante ressaltar também que, segundo a Federação dos Cientistas Americanos e o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, Israel tem 90 ogivas nucleares. Em 2002, o jornal Beirut As-Safir publicou um relatório elaborado pelo Centro para a Luta contra a Proliferação das Armas Nucleares, com a informação de que Israel possuía, na época, em 2002, 400 ogivas nucleares. É o dobro do que calculavam várias agências de inteligência ocidentais. O ataque de Israel contra o Irã na sexta-feira, na quinta-feira, no horário local, foi legítimo, professora, perante a lei internacional? Bom, vamos lá, a gente precisa entender. Você fez um panorama perfeito em relação à questão nuclear, tanto de Israel quanto do Irã, e a gente precisa entender o seguinte: a gente não pode ter um Estado responsável pela paz no mundo. A paz no mundo, ela é institucionalizada, a gente não vive num ambiente de anarquia. Então, basicamente, para poder se ter, por assim dizer, uma invasão de um Estado e no território de outro, ou com a configuração de uma prevenção, com a configuração de reestabelecimento ou de manutenção de paz e segurança internacional, a gente precisa da aprovação de um organismo capaz de regulamentar se essa interferência, se essa ação é legítima ou não. Esse organismo é a Organização das Nações Unidas, principalmente voltado ao Conselho de Segurança. Então, o que Israel deveria ter feito é justamente requerido uma intervenção militar no Irã para fins de finalizar o seu programa nuclear ou fiscalizar o programa nuclear do Irã por intermédio dessa organização e seu órgão, que é o Conselho de Segurança. Só que, assim, dentro dessa perspectiva, eu sei que o que eu estou falando parece muito utópico, mas a gente precisa entender que o Irã já estava em conversação com os Estados Unidos, justamente para se estabelecer uma fiscalização concreta do seu programa nuclear e, principalmente, estabelecer também uma confiança na região que haveria uma perspectiva de desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos. Ainda que essa reunião, essa primeira rodada de reunião não tenha dado ou não tenha trazido consequências concretas ou um reestabelecimento das fiscalizações no programa nuclear iraniano, a gente observa que o Irã estava de portas abertas, tanto é verdade que até o ataque de Israel, a gente teria uma conversa ontem no Omã entre Estados Unidos e Irã. E aí você pontuou algo muito interessante, porque as pessoas acabam tomando partido e a gente precisa entender que a gente está aqui, configurando cenários cujos quais tem que levar ao estabelecimento de paz na região. E a gente precisa entender o seguinte: primeiro ponto, se existe uma ameaça nuclear no Irã, a gente não tem certeza dessa ameaça nuclear, mas a Agência Internacional Nuclear tem poder para fazer fiscalização no Irã. Por quê? Porque o Irã faz parte de um tratado que se chama Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, ele não pode ter o desenvolvimento de bombas atômicas, em contrapartida, ele pode ter, sim, tecnologia nuclear para fins pacíficos, ou seja, para energia, e existe a possibilidade, sim, do ambiente internacional fiscalizá-lo. O que a gente observa é que, nos últimos tempos, o Irã estava obstruindo essa fiscalização. Isso é totalmente ilegítimo na perspectiva do direito internacional. Mas, em contrapartida, como você muito bem pontuou, Israel possui bombas nucleares, possui ogivas nucleares e não faz parte do Tratado de Não Proliferação. E se a gente pega a fala do Netanyahu desses últimos dias, a gente observa que é como se fosse o mundo civilizado, não estou falando que eu estou me posicionando favoravelmente, que não me coloco favoravelmente a essa fala, o mundo civilizado contrário a uma falta de civilização, a uma selvageria que não poderia ter o desenvolvimento de tecnologia nuclear. Então, Israel poderia, ainda que não faça parte do TNP, mas o Irã não poderia. O que o mundo quer é que as nações se desarmem, não tenham bombas nucleares. Mas, em contrapartida, a gente precisa observar que existem, sim, potências nucleares, mas existe um tratado de não proliferação, que Estados Unidos e Irã fazem parte. O que a gente observa é o seguinte: a gente tem que ter um reestabelecimento da paz na região, a gente tem que ter, sim, um controle do programa nuclear iraniano, mas não por intermédio de ações de violação de soberania e de agressão por Israel. A gente tem que ter uma institucionalização ou uma negociação conforme os Estados Unidos estava tentando com o Irã.
Professora, e ao mesmo tempo que acontece, né, esse conflito entre Israel e o Irã, ainda permanecem os ataques na faixa de Gaza, né? Netanyahu, ele enfrenta um desgaste no cenário externo e a gente tem noticiado isso, uma pressão internacional sobre os ataques massivos na região. Em números oficiais, mais de 60 mil pessoas morreram até então, só que o número de óbitos pode ser ainda maior. O primeiro-ministro de Israel, ele continua alegando que as operações em Gaza são necessárias para a libertação dos reféns que ainda restam. Até o momento, 8 reféns vivos foram libertados nas operações de resgate pelas forças israelenses, enquanto mais de 140 foram liberados por meio de acordos com o grupo terrorista Hamas. Como que fica essa situação, professor, em paralelo, esse conflito com o Irã? De alguma forma, o premier israelense, ele se favorece politicamente com esse novo conflito? Bom, vamos lá. Depende em que aspecto. Se a gente for pegar a base aliada dele, dos políticos ultra-ortodoxos, ultranacionalistas, sim, o governo de Netanyahu ele se favorece, porque de fato ele precisa dessa base aliada para manter a sua governamentabilidade. E essa base aliada é totalmente favorável à perpetuidade da guerra, tanto em Gaza quanto agora uma guerra prolongada que vai ser com o Irã. Porque, de fato, entende-se que Israel tem que dominar o cenário da região do Oriente Médio, principalmente, Israel seria a coordenadora da estabilidade dessa região, segundo esses políticos. Agora, a gente precisa ler o outro lado da moeda. O outro lado da moeda diz respeito, primeiro, à maciça população civil e também os políticos contrários às ideias de Netanyahu. O que acontece? O que a população civil está falando? Que o Netanyahu está enfocando totalmente, como ele mesmo falou, que o foco principal agora de Israel é a guerra contra o Irã e simplesmente abandonou a questão dos reféns em Gaza. Só que continuam os ataques em Gaza, olha a estruturação paradoxal, continuam os ataques em Gaza, só que simplesmente não há mais diálogo com o Hamas ou com a comunidade internacional para a libertação dos reféns. Então tem muita gente dentro de Israel, principalmente a população civil, que quer que o foco central das ações israelenses do governo de Netanyahu seja a libertação dos reféns, insatisfeita com essa política. E aqui a gente não está se colocando, né, enfim, contrariamente ao governo de Netanyahu, mas está descrevendo o que está acontecendo em um contexto de realidade social em Israel, né? Porque, de fato, primeiro, se a gente for pegar o caráter humanitário, mais pessoas seguiram morrendo nesse final de semana na faixa de Gaza do que no conflito Israel versus Irã, se a gente contabilizar ambas as mortes de ambos os lados. Então, continua a se ter um massacre, uma limpeza étnica na faixa de Gaza. E segundo, para a insatisfação da população israelense, o Netanyahu não está ou não parece estar mais preocupado com os reféns. Então, existe, por assim dizer, uma conjuntura muito problemática, principalmente em relação à popularidade do Netanyahu na população civil. Não digo os seus partidos efetivamente da sua base aliada, porque em relação à base aliada ele permanece forte porque ele está fazendo o que eles queriam. Uma guerra prolongada e justamente ser Israel o responsável pela estabilidade da região. Professora, antes da gente encerrar, a última pergunta, porque segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, Israel gasta mais no seu orçamento de defesa do que o Irã. Só para quem nos acompanha ter uma ideia, em 2022 e 2023, o gasto do Irã com defesa, foi de 7 bilhões e meio de dólares, enquanto Israel foi mais que o dobro, com cerca de 19 bilhões de dólares. E aí, em comparação com o produto interno bruto, Israel também gasta o dobro. Pelos números, o Irã, em desvantagem, não vai conseguir manter os ataques contra Israel. E aí, professora, os Estados Unidos devem entrar nesse conflito? Qual a probabilidade? Bom, vamos lá. Por que Israel tem um investimento maior justamente em defesa? A gente tem que entender que Israel tem aquele domo de ferro, que é justamente a proteção contra mísseis, né, os ataques, justamente interceptação de mísseis, de qualquer ataque aéreo, porque Israel, infelizmente, vem sendo atacada historicamente por grupos terroristas e grupos extremamente radicais, como os Houthis, como o Hezbollah, como o Hamas, que historicamente são retroalimentados pelo Irã.
Nesse momento, a gente precisa entender o seguinte: ainda que exista uma simbiose perfeita no relacionamento entre Israel e Estados Unidos, Israel já destacou concretamente que não tem... Estados Unidos já destacou concretamente que não tem nenhum interesse em intervir diretamente nesse conflito. Então, as chances dos Estados Unidos ingressarem nesse conflito são quase que mínimas, porque ele só falou, o Trump falou o seguinte: eu só vou entrar nesse conflito se ocorrer ataques em relação às instalações estadunidenses e também aos estadunidenses. Só que aí a gente vê algumas táticas que a gente não tem muito bem, destacado, ou a gente tem deixado meio de lado, tamanha a velocidade dos acontecimentos, que o Trump está se precavendo que o Irã venha aqui ainda de maneira reflexa atacar alguma base ou algum cidadão estadunidense. Por exemplo, Estados Unidos fechou momentaneamente a sua embaixada em Tel Aviv, para não incorrer em um ataque ainda que desmotivado, ainda que sem intenção do Irã. Então a gente precisa entender que os Estados Unidos não tem interesse de participar ativamente dessa guerra. É claro que ele vai retroalimentar o Irã em termos de armamento, mas diretamente eu acho pouco provável que o Trump venha se intrometer. Professora, olha, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente o nosso tempo acabou. Foi uma aula falar contigo. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Nós ouvimos, então, a pós-doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. E olha, antes de encerrar, vamos então com imagens ao vivo do alto do nosso prédio aqui na Hit TV, na capital paulista. O céu de São Paulo azulzinho, 21 graus neste momento. Eu te agradeço muito pela companhia, uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto, ao vivo, aqui na Hit TV. Muito obrigada, até mais.